Capítulo 9. Seu retorno de Susquehanna, de 29 de junho a 20 de setembro de 1746. Dia do Senhor, 29 de junho de 1746. Preguei pela manhã e à tarde com base em João 14:19. Deus agradou-se em ajudar-me, concedendo-me liberdade de expressão e poder, especialmente já quase no fim de meus sermões, tanto pela manhã quanto à tarde. O poder de Deus manifestou-se na congregação em ambas as ocasiões. À noitinha saí e desfrutei de alguns momentos doces em oração e louvores secretos. E pude constatar a veracidade daquelas palavras do salmista, abre aspas, outro bem não possuo senão a ti somente, fecha aspas, Salmo 16, 2. Não conseguiria retribuir qualquer favor a Deus e anseio viver somente para Ele, mantendo-me em sintonia com Ele para louvá-lo e servi-lo para sempre. Quisera me fosse conferida grande espiritualidade e santo fervor, para que eu pudesse gastar-me e ser gasto para Deus até meu último instante de vida. 10 de julho. Fiquei escrevendo quase o dia inteiro. Ao aproximar-se a noite, cavalguei até a residência do pastor Tennant, com quem tive momentos de agradável conversação, e voltei para casa em uma disposição mental séria e doce. Senti-me reanimado em meus deveres devocionais secretos, ansiando por viver só e inteiramente para Deus, pois percebia nada haver no mundo digno de meus afetos. Meu coração sentia-se morto para tudo quanto existe aqui embaixo, embora não por motivo de desencorajamento, mas devido a visões de uma melhor herança para mim. 12 de julho. Passei o dia em jejum e oração em favor de minha congregação, como preparação para a ceia do Senhor, utilizando-me de Romanos 4:25, que diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, preguei pela manhã e à tarde. Deus me prestou alguma ajuda, pelo que a palavra foi acompanhada de poder espiritual, de forma que este foi um dia agradável para mim. Em seguida, conduzi-os a uma solene renovação de seu pacto com o Senhor, bem como a uma nova dedicação de suas vidas a Deus. Assim, foi um período tanto de solenidade quanto de prazer, parecendo que Deus estava entre nós. À noitinha voltei ao meu alojamento numa confortável disposição mental. Dia do Senhor, 13 de julho. Pela manhã discursei sobre o pão da vida, em João 6:35. Deus me ajudou sobretudo em certa parte de meu sermão. Alguns ficaram comovidos pela verdade divina e minha alma também foi bastante fortalecida. Administrei a ceia do Senhor a 31 índios. Deus parecia estar presente em nossa reunião. Aqueles que dela participaram ficaram docemente comovidos e revigorados. O quanto se compungiram desde o momento em que descobri os elementos da ceia. Parecia não haver olhos sem lágrimas entre eles, quando tirei a cobertura de linho, mostrando-lhes os símbolos do corpo alquebrado de Cristo. E tendo descansado por um pouco após a administração da ordenança, visitei os que dela participaram e os encontrei em um doce clima de amor, em nada diferente daquilo que acontecera entre eles na ocasião da celebração da ceia anterior, no dia 27 de abril.
À tarde, preguei sobre vir a Cristo e sobre a satisfação daqueles que assim fazem, usando o mesmo versículo que enfatizei na parte da manhã. Novamente houve momentos muito satisfatórios, com muita ternura, afeição e edificação durante o culto. E conforme estou persuadido, Deus coroou a nossa reunião com a sua presença. Voltei exausto para casa, mas me regozijando da bondade de Deus. 14 de julho. Fui até onde está a minha gente e preguei para eles com base no Salmo 119, verso 106. Abre aspas. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Fecha aspas. Mencionei primeiro, todos os juízos ou mandamentos de Deus são justos. Segundo, o povo de Deus tem jurado que os observaria, e isso fazem sobretudo quando da celebração da ceia do Senhor. Pude perceber uma poderosa influência divina sobre a Assembleia e considerável enternecimento mediante a palavra. Depois disso, incentivei os meus índios a renovarem a sua aliança diante de Deus para que vigiassem a si mesmos e uns aos outros, a fim de que ninguém viesse a cair em pecado e a desonrar o nome de Cristo. Este compromisso foi executado em meio a grande solenidade, e Deus pareceu aceitá-lo, despertando neles um temor e uma desconfiança em si mesmos para não pecarem contra Deus. E assim, a presença de Deus pareceu estar entre nós até a conclusão da solenidade. 22 de julho. Estive abatido em meu ânimo durante a maior parte do dia. Como eu gostaria que minha vida já chegasse ao fim. No entanto, também senti o desejo de viver para Deus, gastando a minha vida no serviço do Senhor. Oh, quem me dera realmente poder fazer isto. 29 de julho. Minha mente esteve animada e livre da tristeza que por muitas vezes me assalta. Pude contemplar a beleza de Deus em várias oportunidades durante o dia. À noite desfrutei de um deleitável período em oração secreta e fui ajudado a pleitear diante de Deus em favor de meu pobre povo querido, rogando-lhe que desse prosseguimento à sua bendita obra entre os índios. E senti-me ajudado a orar para que a presença divina me acompanhe nessa minha tensionada viagem ao rio Susquehanna. Quase não pude afastar-me do trono da graça, lamentando que eu tivesse de recolher-me ao leito. Desejei fortemente fazer algo pela causa do Senhor, mas sem saber como. Bendito seja Deus que me livrou do desânimo. 30 de julho. Fui extraordinariamente confortado no corpo e na mente, e especialmente pela manhã senti-me muito solene. Deus me ajudou em meu trabalho e pareceu estar perto de mim, de tal modo que o dia foi tão satisfatório quanto os melhores dias há algum tempo. À noite fui favorecido com a ajuda divina em minha oração secreta e me senti como me sentira na noite anterior. Bendito seja Deus pela liberdade que então usufruí diante do trono da graça em relação a mim mesmo, a minha gente e a meus queridos amigos. 1º de agosto. À noite desfrutei de um gostoso período de oração secreta. Nuvens espessas de preocupações e perplexidades foram brandamente dispersas, não tendo restado qualquer ansiedade. Oh, quão serena esteve a minha mente nesta ocasião! Quão livre das preocupações perturbadoras que tenho sentido por muitas vezes! Seja feita a tua vontade, foi uma doce petição de minha alma.
E se Deus tivesse me ordenado que fizesse uma opção sobre qualquer questão, então penso que preferiria antes entregar a Ele a escolha, porquanto vejo que Ele é infinitamente sábio, nada podendo fazer de errado como estou sempre em perigo de fazer. Fui ajudado em oração em prol de meu querido rebanho, pedindo que Deus promovesse a sua própria obra entre eles e fosse comigo em minha planejada viagem ao rio Susquehanna. Também fui ajudado em oração em favor de meus amigos queridos da Nova Inglaterra e de meus queridos irmãos de ministério. Senti prazer no dever da oração, o bastante para dedicar-me a essa atividade espiritual por toda a noite, se meu estado físico assim o tivesse permitido. Oh, quão doce é sermos capazes de dizer de todo o coração: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Dia 7 de agosto. Cavalguei até minha casa, onde passara o inverno anterior, a fim de apanhar certas coisas que eu precisaria para minha viagem até o rio Susquehanna. Senti-me animado ao rever aquele lugar que Deus havia visitado de maneira tão maravilhosa com as chaves da sua graça. Oh, quão admiravelmente aparecia por lá com frequência o poder de Deus. Abre aspas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Fecha aspas. Salmo 103, verso 2. 9 de agosto. Visitei minha gente à tarde. Pus em ordem os negócios deles tanto quanto possível e planejei para eles como poderiam gerenciar os seus negócios seculares. Então preguei a eles com toda solenidade e concluí com uma oração. Senti-me tranquilo e confortável à noitinha, e em certa medida fui fervoroso em minha oração secreta. Recebi algum senso e visão do mundo eterno e desfrutei de boa serenidade de mente. Oh, como almejo magnificar ao Senhor por qualquer liberdade que Ele me confira em oração. Dia do Senhor, 10 de agosto. Preguei para o meu povo de manhã e à tarde, usando o trecho de Atos 3,19. Abre aspas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Fecha aspas. Ao discorrer sobre o arrependimento pela manhã, Deus me ajudou pelo que meu sermão foi penetrante. Alguns derramaram lágrimas, tanto índios quanto pessoas brancas, e a palavra de Deus fez-se sentir com poder. No período de descanso, estive em conversa sobre o estado espiritual das pessoas, uma das quais havia sido salva ainda há bem pouco tempo, depois de um certo período de tribulação e aflição espirituais. À tarde fui de alguma forma ajudado novamente, embora me sentisse fraco e cansado. Hoje, 3 pessoas fizeram uma pública profissão de fé. À noite senti-me em excelente disposição e pude desfrutar de bons momentos em oração secreta. Raramente tenho me sentido tão cheio de ternura como hoje. 11 de agosto. Estando prestes a partir em viagem para o rio Susquehanna, no dia seguinte, com a permissão da providência divina, passei algum tempo hoje em oração com a minha gente, a fim de que Deus abençoasse e tornasse bem-sucedida a minha viagem e também enviasse seu bendito Espírito junto com a sua palavra, estabelecendo o seu reino entre os pobres índios na floresta. Enquanto eu explicava e aplicava partes dos Salmos 110 e 111, o poder de Deus pareceu descer sobre a assembleia em grau bastante apreciável. E quando eu fazia minha primeira oração,
Muitos ficaram comovidos e eu mesmo senti uma afável edificação em minha alma. Preguei sobre Atos 4:31. Abre aspas. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Fecha aspas. Deus ajudou a mim e a meu intérprete. Todos nós nos sentimos profundamente movidos e tocados, e vários deles, não duvido, foram cheios do Espírito Santo. Em seguida, orou o pastor McKnight. Então, expliquei as duas últimas partes do Salmo 72. Sentimos fortemente a presença de Deus, especialmente enquanto enfatizava a promessa de que todas as nações hão de bendizer ao grande Redentor. Minha alma sentiu-se revigorada ao pensar que certamente chegará esse glorioso e abençoado dia. E confio que um bom número dentre minha gente também se sentiu reanimado. Depois orei sentindo alguma liberdade de espírito, mas estava quase no limite de minhas forças físicas. Em seguida, saí do salão e deixei que meu povo continuasse as atividades religiosas por si mesmos. Oraram e cantaram hinos enquanto eu descansava e me recuperava. Mais tarde, voltando à reunião, orei com eles e despedi a assembleia. Bendito seja Deus, pois este foi um dia de manifestação da graça divina. Houve muitas lágrimas e sentimentos expressos por meio de soluços entre nós neste dia. À noitinha, minha alma foi refrigerada em oração. Desfrutei de liberdade diante do trono da graça, fazendo petições em favor de meu povo e de meus amigos, bem como da Igreja de Deus em geral. Bendize o Senhor, ó minha alma. Nota. Abre aspas. No dia seguinte, Brainerd partiu de viagem para Susquehanna com 6 de seus índios crentes, escolhidos dentre a sua congregação, os quais ele julgou serem os mais aptos para ajudá-lo no trabalho que iria realizar ali. Tomou o caminho que passava por Filadélfia, pois tensionava seguir até o rio Susquehanna bem mais abaixo, onde já estava colonizado por pessoas brancas, abaixo da região ocupada pelos índios, e assim continuar viajando subindo o rio até onde os índios estavam. Embora esse caminho tenha ficado bem mais longo, ele evitou as montanhas e as perigosas matas que teriam de ser atravessadas se preferisse o caminho mais curto, e que ele já havia descoberto no passado era extremamente difícil e fatigante. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 19 de agosto. Alojei-me em uma das margens do rio Susquehanna. Senti-me fraco e enjoado tanto ontem quanto hoje, e o meu ânimo estava bastante abatido, não tendo me encontrado com nenhuma pessoa que julguei ser piedosa. 20 de agosto. Tive calafrios a noite inteira e expectorei muito muco sanguíneo esta manhã, sentindo-me extremamente mal fisicamente e não pouco melancólico. Mas o que me deu algum encorajamento foi que eu tinha a esperança secreta de que em breve eu me despediria deste mundo e de todas as suas labutas e tristezas. Fui hoje a cavalo até a residência de um certo senhor Chambers, às margens do rio Susquehanna, e fiquei ali hospedado. No início da noite senti-me muito incomodado por causa de uma multidão ímpia que bebia, proferia palavrões e etc. Oh, que inferno seria para mim se eu tivesse de ser contado entre os ímpios! Desfrutei de uma conversa agradável com um viajante que parecia apreciar a verdadeira religião. 21 de agosto.
Subi a cavalo pela margem do rio cerca de 24 quilômetros. Então me alojei com uma família que parecia inteiramente destituída de Deus. Procurei dialogar com o homem acerca da vida religiosa, mas descobri ser ele muito habilidoso em escapar de tal tipo de conversação. Oh, que morte é para alguns ouvirem falar sobre as coisas de Deus. Senti-me fora de meu ambiente, mas não me senti tão desanimado quanto em outras ocasiões. 22 de agosto. Continuei viajando rio acima. Agora os meus índios estavam comigo, pois antes eles tinham se separado de mim. Viajei até acima de todos os povoados ingleses. À noite alojei-me em plena floresta e dormi com maior conforto do que entre a companhia ímpia das pessoas brancas. Desfrutei de alguma liberdade na oração secreta esta noite, e assim fui ajudado a relembrar amigos queridos, bem como meu querido rebanho e a Igreja de Deus em geral. 23 de agosto. No fim do dia, cheguei a uma aldeia indígena chamada Shamokin. Não me sentia tão abatido quanto antes, embora um tanto cansado. À noite me sentia bastante tranquilo e sentia a liberdade de deixar tudo o que me concerne nas mãos de Deus. 24 de agosto, Dia do Senhor. Já perto do meio-dia, visitei alguns dos índios Delawares e conversei com eles acerca do cristianismo. À tarde, falei sobre as coisas divinas com o chefe da tribo e com outros, e eles pareceram dispostos a ouvir-me. Passei a maior parte do dia nessas atividades. À noite, senti algum consolo e satisfação. Sobretudo, senti doçura na oração secreta. Esse dever pareceu-me tão agradável que apreciei ficar caminhando para lá e para cá continuamente engajado no mesmo. Oh, quanto consolo há em um pequeno vislumbre de Deus! 25 de agosto. Passei a maior parte do dia escrevendo. Enviei os índios que estavam comigo para conversarem com os índios da região, a fim de fazerem amizade e familiarizarem-se com eles, para que eu tivesse melhores chances de tratar com eles acerca do cristianismo. Parece que as visitas que eles fizeram hoje conseguiram algum bom efeito, e muitos pareceram dispostos a darem ouvidos ao cristianismo. Meu ânimo estava um tanto recuperado esta noite e senti alguma liberdade e satisfação na oração. 26 de agosto. Por volta do meio-dia, discursei diante de um considerável número de índios. Estou persuadido que Deus me ajudou, pois pude falar com muita clareza, com algum calor humano e poder. E meu sermão impressionou a alguns deles, fazendo-os ficar muito sérios. Então pensei que agora as coisas pareciam tão encorajadoras quanto foram em Crosswicks. Por ocasião de minha primeira visita àqueles índios, tinha ficado um pouco encorajado. Pressionei as coisas com todas as minhas forças e exortei o meu povo então presente para darem o seu testemunho acerca de Deus. Foi o que eles fizeram. Ao aproximar-se a noite, senti-me reconfortado, animando-me a orar pelo estabelecimento do reino de Deus neste território e também em favor de minha querida congregação rio abaixo, bem como em favor de meus caros amigos de outros lugares. 28 de agosto. Antes do meio-dia estive extremamente preocupado com o meu trabalho. Fui visitado por alguns índios que desejavam ouvir-me pregar. Falei a eles à tarde com bastante fervor
esforçando-me por persuadi-los a voltarem-se para Deus. Eu estava repleto de preocupação pelo reino de Cristo e minha alma foi edificada na oração, tanto particular como junto com os da família cristã. Parece que eu nunca antes vira com maior clareza do que neste dia que cabe a Deus converter as almas, especialmente os pobres selvagens. Eu sabia que não podia afetá-los e vi que só estava falando com ossos secos e que não podia transmitir a eles qualquer sentido com aquilo que lhes dizia. Então ergui os olhos para Deus, rogando-lhe ajuda. Tive de reconhecer que a obra é inteiramente dele e que se ele a realizasse, toda a glória pertenceria a ele somente. Dia do Senhor, 31 de agosto. Passei muito tempo pela manhã ocupado em atividades espirituais. Senti um certo peso sobre o meu ânimo e não pude deixar de clamar a Deus com preocupação e envolvimento de alma. Também passei algum tempo lendo e expondo a palavra de Deus para os meus queridos irmãos que estavam em minha companhia. E igualmente entoei hinos e orei em companhia deles. Depois disso, preguei a palavra de Deus para alguns dos índios de Susquehanna. À tarde, senti-me extremamente fraco e débil, mas ao avizinhar-se a noite, senti-me um tanto mais aliviado na mente, pois parecia-me poder divisar algum bom resultado em meu difícil trabalho. Oh, quão pesada para mim é a obra, quando a fé não consegue tirar proveito do braço todo-poderoso para realizá-la. Nesta condição, por muitas vezes estive prestes a desistir, mas bendito seja Deus que sempre posso recorrer a uma fonte transbordante. 1º de setembro. Parti em viagem até uma localidade chamada Ilha Grande, cerca de 80 quilômetros de Shamokin, no braço noroeste do rio Susquehanna. Percorri uma parte do trajeto e à noite alojei-me na floresta. Hoje eu me sentia extremamente debilitado e suei muito durante a noite. 2 de setembro. Continuei a viagem a cavalo, mas acompanhando a velocidade de minha gente que seguia a pé. Tenho me sentido muito fraco tanto hoje quanto nos dias anteriores. De fato, eu me sentia tão fraco e debilitado que temi que poderia morrer se me deitasse ao ar livre. E visto que alguns elementos do grupo se afastaram um tanto de nós e não dispunhamos de machado conosco, não me restou alternativa senão subir em um pinheiro ainda pequeno e com minha faca cortei alguns de seus ramos, preparando um pequeno abrigo para proteger-me do sereno. Mas visto que a noite estava com muitas nuvens, com possibilidade de chuva, eu ainda assim temia ficar demasiadamente exposto. Eu suava muito, pelo que minha roupa ficou bastante umedecida durante a noite inteira. Penso que nunca me sentira tão fraco e exausto quanto esta noite, quando nem ao menos eu aguentava ficar sentado. Era uma situação melancólica, porém esforcei-me por acalmar-me, considerando a possibilidade de encontrar-me sob circunstâncias muito piores entre inimigos ou coisa semelhante. 3 de setembro. Cavalguei até a aldeia dos índios Delawares e encontrei muitos bebendo ou já embriagados. Conversei com alguns dos índios sobre o cristianismo. Notei que meu intérprete índio estava muito empenhado e espiritualmente ajudado em seu trabalho. Algumas pessoas pareciam ouvir com grande atenção e interesse. Cerca do meio-dia, fui a cavalo até uma pequena aldeia de índios Shawaunas, cerca de 13 quilômetros de distância,
e passei ali 1 hora ou 2, e então voltei à aldeia dos índios Delawares, onde me alojei. Penso que nunca ficara tão admirado de minha falta de frutificação e de despreparo em meu trabalho como agora. Como notei que sou um pobre coitado, desencorajado, estéril e sem proveito. Meu ânimo estava tão baixo e minhas forças físicas tão desgastadas que eu nada conseguia fazer. Finalmente, sentindo-me muito prostrado, deitei-me sobre uma pele de búfalo e transpirei muito a noite toda. 4 de setembro. Falei pela manhã com os índios sobre o cristianismo. Em seguida, meu intérprete deu continuidade ao meu sermão por um tempo considerável. Poucos pareceram bem dispostos e de alguma forma afetados. Deixei este local e voltei para Shamokin, e à noite me alojei no mesmo local de segunda-feira passada. Senti-me em grande desconforto à noite, pois o meu povo chegou tarde depois das 10 horas, de forma que eu não tinha fogo para preparar qualquer comida ou manter-me aquecido, ou para manter distantes os animais selvagens, e raramente eu já estivera tão fraco e exausto. Porém, deitei-me e acabei dormindo, antes mesmo da chegada de minha gente, sem esperança de ter companhia durante a noite e sem uma fogueira. 5 de setembro. Estava excessivamente fraco e quase não consegui cavalgar, pois às vezes me parecia que eu poderia cair do cavalo e ficar perdido na floresta. Porém, consegui chegar a Shamokin quase à noite. Pude agradecer que Deus me permitira voltar até ali. Fiquei mais animado ao ver um de meus crentes que eu deixara aqui na última viagem. 6 de setembro. Passei o dia muito debilitado, tossindo e cuspindo sangue, sem apetite para comer o alimento de que dispunha. Pude fazer bem pouco, exceto falar algo sobre as coisas divinas à minha gente e a outras poucas pessoas que encontrei. Quase não me restavam forças para falar de Deus. Penso que nunca me senti mais envergonhado e confundido do que agora. Sei que muitos dentre o povo de Deus sabem que planejo, ou ao menos tenho a pretensão de fazer alguma coisa por Deus e por sua causa entre os pobres índios. Eles supõem que sou homem fervoroso de espírito, mas como esta minha condição tão desanimadora me deixa confuso. Se o povo de Deus me conhecesse como Deus me conhece, penso que não me teriam em tão alta conta quanto a meu zelo e resolução de servir a Deus, conforme talvez agora me têm. Eu não podia evitar o desejo de que vissem quão desencorajado e irresoluto sou, para que não ficassem enganados e para que ninguém pensasse de mim mais do que deveria pensar. Ao mesmo tempo, pensei que se eles vissem a extensão de meu infortúnio e a insignificância de minha coragem e resolução na causa de Deus, estariam dispostos a chutar-me para fora de suas portas como indigno da companhia ou da amizade dos crentes. 7 de setembro, Dia do Senhor. Neste dia estive no mesmo estado de debilidade física e de aflita disposição mental, tal como ontem. Minha alma esteve triste, lamentando-se que nada podia fazer pela causa de Deus. Li e expus certo trecho da palavra de Deus para meus índios e passei algum tempo orando com eles. Também falei um pouco com os pagãos, mas por todo o domingo quase não obtive consolação. 8 de setembro. Passei a manhã entre os índios. À tarde deixei Shamokin e desci o rio alguns quilômetros.
Tinha resolvido demorar-me por mais tempo entre os índios do rio Susquehanna, mas não pude cumprir o meu propósito por causa das doenças ali predominantes, pelo estado enfraquecido de minha gente que estava comigo e, sobretudo, por minha própria fraqueza física. Sempre transpiro muito à noite e passei quase toda a jornada cuspindo sangue. Pela maior parte do tempo estive tão fraco e tonto que parecia que nunca conseguiria chegar em casa. Ao mesmo tempo, faltavam-me os confortos e até as coisas necessárias para a subsistência, pelo menos o que era mister para alguém tão debilitado. Nessa jornada, pude algumas vezes falar sobre a palavra de Deus com algum poder, e a verdade divina parece ter impressionado aqueles que me ouviram. E assim diversas pessoas, homens e mulheres, idosos e jovens, pareceram apegar-se a nós e demonstrar simpatia para com o cristianismo. Mas outros zombavam e gritavam, o que desencorajou aqueles que antes pareciam amigáveis, pelo menos alguns deles. Mas ocasionalmente a presença de Deus era evidente, ajudando a mim e a meu intérprete, bem como a outros amigos queridos que estavam comigo. Algumas vezes Deus deu-me um bom grau de liberdade em oração, quando eu pedia em favor da colheita de almas por aqui, e não pude deixar de ter uma forte esperança de que a viagem não seria totalmente infrutífera. Não consegui determinar se o resultado seria o estabelecimento do reino de Cristo ali, ou se seria apenas o acréscimo de umas poucas pessoas em minha congregação em New Jersey, ou mesmo se era o início de alguma nova tentativa a ser feita entre eles. Mas eu estava persuadido de que a jornada não seria em vão. Bendito seja Deus, pois recebi encorajamento e esperança. 9 de setembro. Cavalguei rio abaixo, cerca de 48 quilômetros. Fiquei muito fraco, bastante fatigado e todo molhado por um temporal. Preguei com certo ardor e de forma bastante íntima a algumas poucas das pobres e ignorantes almas sobre a vida e o poder da religião cristã, ou seja, sobre quais são e quais não são as suas evidências. Eles ficaram admirados ao observarem meus índios fazerem uma prece e agradecerem na hora do almoço, concluindo que a graça divina era patente neles. Mas ficaram igualmente admirados quando destaquei que nem isso e nem mesmo a oração secreta é evidência segura da presença da graça. A ignorância do mundo! Como a verdadeira religião cristã, com suas evidências infalíveis, são confundidas com as formalidades externas que podem não passar de sinais de egoísmo. Que o Senhor tenha dó deste mundo iludido. 11 de setembro. Cavalguei de volta para casa, mas estava muito fraco e quase nem podia montar. Recebi importante convite para pregar em uma casa de oração pela qual passei, estando ali seus membros reunidos, mas não pude fazê-lo devido à debilidade física. E assim resignei-me tranquilamente diante de minha fraqueza física, mas eu estava muito preocupado por meus companheiros de viagem, os quais deixara com muita tristeza, alguns ainda fracos e outros doentes. 20 de setembro. Cheguei entre a minha própria gente, perto de Cranberry, quando caía a noite. Encontrei-os orando juntos. Entrei e dei a eles um breve relatório sobre como Deus conduzirá a mim e a meus companheiros durante a jornada, o que parece ter afetado a eles. Então orei com eles, sentindo a presença do Senhor entre nós.
Diversos índios emocionaram-se até as lágrimas, parecendo ter um senso das realidades divinas. Estando muito fraco, fui forçado a voltar ao meu alojamento, sentindo-me muito desgastado à noitinha. Assim, Deus me levou através das fadigas e perigos de outra viagem ao rio Susquehanna, permitindo-me voltar em segurança, embora sob tremenda indisposição física. Se minha alma fosse realmente grata pelas renovadas instâncias da misericórdia divina! Nesta viagem tive de enfrentar muitas dificuldades e aflições, mas o Senhor me sustentou em todas elas.